Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like ou seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles conheçam o nosso trabalho. Também gostaria de indicar para que vocês sigam as redes sociais da Liverpool Brasil News e assim fiquem informados sobre as notícias referentes ao maior da Inglaterra em tempo real e o mais breve possível. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Liverpool goleia Newcastle, mantém a liderança e abre 3 pontos do vice-líder na Premier League. Nesta segunda-feira, os Reds receberam os Magpies em Anfield pela 20ª rodada da Liga Inglesa e venceram por 4-2. Os gols foram anotados por Salah 2 vezes, Jones e Gakpo. Isaac e Botman descontaram para os visitantes. Com o triunfo, os comandados de Jürgen Klopp asseguraram a liderança da Premier League e chegaram aos 45 pontos, 3 de vantagem do Aston Villa, que está na segunda posição. Além dessa vantagem diante aos Villas, os Reds abriram 5 pontos do Manchester City, que estão em terceiro e ainda contam com uma partida a menos, e a mesma quantidade de pontos de vantagem para o quarto colocado, que é o Arsenal. O Arsenal ele está com um número iguais de jogos, com 40 pontos, e possui 20 partidas realizadas, assim como o Liverpool. O quinto colocado, que é o Tottenham, tem 39 pontos, então nós abrimos 6 pontos deles e conseguimos uma boa vantagem. Eu acredito que esses 5 colocados neste momento irão disputar o título. Não vejo nenhum cenário que possa reverter para que uma outra equipe consiga uma arrancada e buscar uma disputa pelo título nessa temporada 2023-24. Então o título não deve sair muito dessas 5 equipes. Então é importante essa vantagem que o Liverpool vem impondo para esses adversários, principalmente nessa rodada. Claro que ela poderia ter sido maior. Além disso, um ponto de observação é esse jogo a menos do City, porque a vantagem pode cair apenas para 2 pontos caso eles vençam o jogo que eles têm a menos, que ainda não tem data marcada. Então vai ficar muito tempo esse asterisco na tabela para que a gente possa acompanhar. Mas enfim, foi uma vitória super importante e um triunfo que mostrou bastante pra gente o que é o Liverpool de Jürgen Klopp, ou quais são as ideias do alemão quando ele fala de futebol, ou qual é o estilo de jogo dele. Acredito que daqui uns 10, 20 anos, quando forem falar de Klopp, ou a gente mesmo for lembrar para os nossos familiares, amigos, sobre o que foi essa era Klopp dentro do Liverpool, o jogo contra o Newcastle foi realmente um exemplo de todas as principais características das equipes do alemão. Ele ressaltou bastante na entrevista coletiva pós-jogo essa questão da contrapressão, dizendo. Ele mostrou muito essa felicidade que ele teve sobre a partida de hoje, disso ter acontecido de uma maneira super fluida. Então, para quem não entende muito esses termos referente à parte técnica ou tática, a contrapressão é basicamente roubar a bola após o seu adversário recuperá-la. Então, por exemplo, o seu time está no ataque, o adversário rouba a bola e tenta sair para o jogo, e você faz uma nova roubada e consegue contrapressionar o adversário que pressionou o seu ataque. Então é praticamente isso. Diversos estudos de análise táticas técnicas mostram que as chances de gols quando uma equipe rouba a bola de outra na intermediária é bem maior do que os roubos de bola em outros momentos em outros cantos do campo. Então é bem óbvio, até porque você fica mais próximo do gol, e isso faz com que a sua equipe não canse fisicamente para que possa correr e postar toda a defesa, ainda mais quando você joga num sistema híbrido, como é o caso do Liverpool, que coloca o Trent Alexander-Arnold para atuar como meia, e consequentemente a esse avanço dele nós temos um buraco na defesa. Então você contrapressionando, mesmo que não consiga roubar a bola, você acaba fazendo o atacante ou meio campista adversário recuar um pouco a bola, não conseguir sair tão rápido, e isso evita um contra-ataque e explorar as costas do Arnold enquanto a equipe se recompõe e possa fazer uma boa cobertura. Então eu vejo que a partida diante do Newcastle foi um exemplo muito bom disso, principalmente pelos pontos táticos de algumas peças que não foram tão bem tecnicamente, mas taticamente conseguiram contribuir de uma maneira muito imprescindível, como foi o caso do Gomes, que fez a cobertura praticamente de todos os outros defensores. Então ele cobria o Van Dijk, mesmo jogando como lateral esquerdo, ele conseguia fazer essa cobertura do capitão.
do próprio Konaté e até do Arnold nos lances que o Newcastle tentava o contra-ataque. Então isso mostrava que, assim, a gente podia pressionar lá em cima com as outras peças, que o Gomes estava dando essa segurança, acredite ou não, na parte de trás, e assim o Liverpool podia arriscar tudo para roubar a bola o mais breve possível. Outro jogador que foi um pilar nessa questão da contrapressão foi o próprio Darwin Núñez. Ele não fez um dos melhores jogos dele com as bolas no pé. Ele perdeu até algumas oportunidades de gol, como vem acontecendo em diversos jogos, infelizmente. A gente torce, inclusive, para que ele se recupere, claro, sabemos do potencial dele. Mas nesse caso em si, da contrapressão, como ele é o primeiro homem lá na frente, o centroavante, que faz essa pressão diante os jogadores adversários, isso é interessante porque dita o ritmo da equipe. Então ele estando em dia com a sua contrapressão, mesmo que não consiga roubar a bola, apenas para atrasar os passes adversários, já ajuda bastante a equipe. Mais um jogador que tem caído na questão técnica nos últimos jogos é o Szoboszlai, mas taticamente ele é muito inteligente, muito importante para a equipe, seja pressionando na hora de recuperar a bola ou até na armação de jogadas, como foi o caso do primeiro gol do Liverpool no jogo de hoje, no jogo contra o Newcastle, perdão. Se não fosse a movimentação que ele fez, fazendo o facão, que é aquele corte nas costas do zagueiro, para deixar o Luiz Dias driblar e ter um espaço para conduzir a bola para o meio, eu acredito muito que aquela jogada não teria saído, porque o Burn ia conseguir fazer a cobertura e roubar a bola do Luiz Dias em algum momento, ou pelo menos atrasar para que aquele espaço criado pelo Dias com o drible e o passe para o Darwin não acontecesse. Então foi muito importante essa movimentação dele, e são alguns momentos assim que muitas das vezes passam desapercebidos pelo torcedor, mas se a gente analisando, olhando pelo replay, olhando em mais ângulos das imagens dos lances, a gente percebe e vê como é importante cada movimentação dos jogadores na equipe. Já que eu falei bastante de alguns jogadores que não foram tão bem tecnicamente e foram importantes na questão tática, eu também irei falar um pouco sobre jogadores que entregaram tanto taticamente como tecnicamente. Eu consigo fazer um paralelo assim, a maneira de jogar sobre a imposição física e a imposição técnica dos jogadores. Por exemplo, o Gomes em si, que eu até falei um pouco antes sobre a importância dele tática no jogo de hoje, no jogo contra o Newcastle, perdão. Só para contextualizar, eu estou gravando o jogo no final da noite dessa segunda-feira, já partindo para terça-feira, então me desculpe se eu falar todas as vezes que é o jogo de hoje, é uma força do hábito, mas eu vou tentar melhorar nessas próximas vezes. Enfim, voltando ao que a gente estava falando sobre o Gomes, ele não tem toda a técnica do mundo, longe disso, mas é um jogador que nas últimas partidas tem entregado muito a questão física. Ele é um atleta que consegue ganhar as disputas individuais pela questão física, pela velocidade, pela força. Então hoje a partida foi um exemplo disso. Ele conseguiu ganhar muitos duelos individuais na própria força e na própria velocidade, e também a fazer um apoio no ataque, mesmo que não recebesse a bola, principalmente para criar dúvida nos marcadores daquele lado. Ora o Livramento, também o Milley, que estava tentando marcar o Luiz Dias, o próprio Schär. Enfim, essa movimentação é muito interessante para a equipe, e isso que eu vejo sobre a questão técnica, tática e física de cada atleta. Partindo um pouco mais para a questão técnica aliada a essa tática, um exemplo nítido no jogo contra o Newcastle foi a atuação de Curtis Jones. Foi um dos melhores jogos dele com a camiseta do Liverpool, ainda mais pelo cenário que se apresentava, pelo jogo que a gente necessitava de uma criação do meio-campo e de um meio-campista que pudesse pressionar a defesa adversária, seja com bola ou sem a bola, e ele conseguiu entregar em todos os aspectos da partida. Ele foi um jogador muito importante quando o Liverpool não estava conseguindo sair da pressão do Newcastle na hora de atacar. Ele baixou um pouco a linha dele de receber a bola. No começo do jogo ele estava recebendo a bola um pouco mais adiantado, do meio campo para frente, mas quando ele viu que a pressão do Newcastle encaixou, que a defesa deles estavam bem postada e a equipe não conseguia sair jogando, ele recuou, e com aquele controle de bola que ele tem, que aí já entra muita questão técnica e a inteligência que ele tem para se posicionar e receber esse passe no momento que ele pode girar
e já acionar o ataque para criar jogadas ofensivas. Foi muito interessante isso, e um exemplo muito claro de como ele pode atuar em diversas partes do campo foi o primeiro gol do Liverpool, onde ele faz a roubada de bola e inicia o contra-ataque, que saiu o gol de Mohamed Salah. Outro momento que já mostra uma vertente dele, essa invasão da área, foi no gol que o Jota deixou para ele. Então realmente foi um jogador muito importante para a equipe, fez um dos melhores jogos dele pelo Liverpool. E essa crescente é muito importante porque as características do Jones são características que a gente não tem em outros meio-campistas. Ele é um meio-campista muito completo na questão das suas valências. Claro que ainda ele precisa evoluir bastante em muitos desses aspectos, mas só pelas valências que ele tem, pelas qualidades que ele tem, são características, melhor dizendo, que não tem outro jogador parecido no Liverpool. Então, ele é um jogador que pode auxiliar nessa questão de defesa, nessa questão de saída de bola, e também pisa bastante na área e até tem esses dribles curtos que podem auxiliar bastante a equipe. Então ele, em uma crescente, sendo um jogador importante para o elenco, pode ajudar bastante, ainda mais agora que chegou essa maré de lesões que vem tirando meio-campistas de todos os jogos. O próprio McAllister voltou no jogo contra o Newcastle, mas nós já tivemos a baixa do Szoboszlai, que fará exames e não sabemos ainda qual é o período que ele vai ficar fora. Klopp falou que ele sentiu o tendão da coxa, então a gente torce para que não seja uma lesão séria. Outro atleta que, pelo menos no jogo contra o Newcastle, recuperou a sua melhor versão foi o Luiz Dias. A gente olhou para ele e percebeu que era o Luiz Dias que a gente sempre conhece, aquele jogador que não tem medo do defensor, que vai pro drible mesmo, que faz a jogada mais difícil e consegue completá-la, acerta dribles, arrancadas, tem uma velocidade acima da média, uma inteligência na hora de definir os passes ou a própria finalização, que é acima da média. Então o jogo dele contra o Newcastle foi muito interessante. Ele deu 7 dribles completos. Ele deu 6 dribles completos. Ele, somando esses 6 dribles da partida contra o Newcastle, ele alcançou o mesmo número de dribles que ele havia feito nos últimos 7 jogos do Liverpool. Então realmente é algo muito significativo para ele. Teve um gol anulado, foi bem anulado até, mas isso mexe bastante com a cabeça do jogador e dá bastante confiança para ele, que é o que mais estava faltando. Além da questão física, da lesão que ele teve, do ritmo de jogo, a principal dúvida sobre ele era a confiança, porque a gente não via mais aquele Luiz Dias que partia para cima do adversário, que tinha aquele drible curto, mas no jogo contra os Magpies ele conseguiu isso e torcemos bastante para que ele possa manter essa sequência e faça um bom proveito das oportunidades que terá, ainda mais agora que o Salah partirá para a Copa Africana das Nações e será um desfalque nos próximos jogos. Então, somente para deixar bem informado essa questão das ausências, o Salah ele se junta à seleção do Egito agora a partir do... Na verdade, foi o último jogo dele antes da competição, que seria a Copa Africana das Nações. Ele e o Wataru Endo podem ficar fora do Liverpool por até 8 jogos, para auxiliar e representar as suas seleções em seus torneios continentais. O Salah disputa a Copa Africana e o Endo a Copa Asiática. Eu vejo que as duas seleções, tanto a do Egito como a do Japão, são amplas favoritas para classificarem para as próximas etapas, então é bem difícil que eles voltem, tenham uma saída precoce, então bem provavelmente eles desfalcarão o Liverpool durante 8 jogos. As partidas que eles devem ficar fora são as seguintes: contra o Arsenal pela Copa da Inglaterra no próximo sábado, no meio da outra semana diante o Fulham na Copa da Liga Inglesa, a semifinal, contra o Bournemouth pela Premier League, Fulham pela Copa da Liga, o jogo de volta. No final de semana seguinte, após esse jogo contra o Fulham, terá a próxima rodada da Copa da Inglaterra, mas o Liverpool só irá jogar essa partida caso avance diante o Arsenal, então ainda não tem garantia de quem será o adversário e se realmente o Liverpool jogará esse jogo. Após isso, o Liverpool enfrentará o Chelsea, Arsenal e Burnley e também o Brentford pela Premier League. Então são esses os jogos que eles podem ser desfalques. Importante do jogo da Premier League em si contra o Arsenal, que acredito que será um jogo bem difícil e super decisivo para a questão da tabela,
que é um jogo lá no estádio deles, no Emirates Stadium, então seria importante que pelo menos um deles voltasse para conseguir completar a equipe, mas enfim, a previsão é que eles cheguem à final com as suas seleções, já que as seleções são as favoritas, torcemos para que eles sejam campeões e voltem com a moral lá em cima, e o Liverpool não desperdice pontos durante essa saída desses dois jogadores que vêm sendo importantíssimos para a equipe, tanto na questão técnica, tática, física, enfim, nesses últimos jogos essa dupla tem sido essencial para a gente. Enfim, eu falei bastante sobre essa questão tática da equipe, sobre o jogo em si. Daqui a pouco eu passo para a análise individual de cada atleta, mas eu gostaria de ressaltar a importância de Mohamed Salah para esse elenco, para essa equipe, ainda mais depois do que ele disse na zona mista, na saída de jogo, que foi sobre o que ele fez no intervalo. No primeiro tempo ele desperdiçou um pênalti e ele disse que no intervalo ele olhou para ele mesmo no espelho e falou sozinho que se era essa a impressão que ele queria deixar para os torcedores do Liverpool antes de se apresentar à seleção. E aí ele respondeu que não, e o cara voltou num nível absurdo no segundo tempo, fez chover literalmente e ajudou bastante a equipe. Foram dois gols, uma assistência, uma pré-assistência, enfim. O cara dominou a partida e foi o melhor em campo, sem dúvidas alguma, e fará muita falta nesses jogos que ele ficará fora pela sua seleção. Mas agora vamos partir para a análise individual de cada atleta, para não alongar tanto o vídeo. Começando pelo Alisson, ele sofreu 2 gols, e nesses 2 gols ele não teve culpa de nenhum deles. A minha nota é 7, nem tem muito o que falar sobre o Alisson. Arnold, eu gostei muito da participação dele mais uma vez, principalmente sobre a inteligência que ele vem tendo na parte defensiva, na maneira como ele deve se postar. Vejo que no primeiro gol do Newcastle, na jogada do Gordon, ele já tinha sofrido o amarelo, então ele não podia evitar tanto assim, ele tinha que evitar, na verdade, assim, o contato, então ele não podia tanto ir com tanta força na jogada, e acabou sendo driblado, que ocasionou o gol do Newcastle, que foi uma jogada onde o Isaac aproveitou muito bem o espaço nas costas de Konaté e Van Dijk, e o capitão não conseguiu acompanhá-lo, e como ele havia saído bem rápido, ele pôde fazer o gol. Então não vejo que foi muito uma culpa da defesa em si, mas um mérito do adversário, tanto pelo passe como do posicionamento do Isaac. A minha nota para o Arnold é 7, assim como é para o Konaté e para o Van Dijk. Eles não tiveram muita participação defensiva, até porque foi um jogo praticamente de ataque contra a defesa. Às vezes que o Newcastle chegou foram em jogadas esporádicas. O segundo gol foi em escanteio, e foi um erro até do Konaté na questão, na verdade do Jota, perdão, que estava marcando o Botman. Eu falei do Konaté porque ele poderia ter mudado a marcação e ir contra o zagueiro, que era bem mais alto do que o Jota, mas como são coisas pré-definidas já pela equipe técnica, eu não sei se cabia tanto ao Konaté assim a fazer essa leitura e mudar quem ele iria defender. Então a minha nota para ele é 7, assim como para o Van Dijk. Indo para o Joe Gomes, até acredito que ele foi o jogador da defesa que teve mais ações defensivas, porque ele foi muito importante nessas coberturas. Então a minha nota para ele é 7,5, ele ajudou bastante e pelo menos na minha avaliação foi o melhor atleta do sistema defensivo no jogo de hoje. Do meio para frente realmente foram muitas atuações boas, principalmente se a gente olhar e falar sobre o Endo, o Jones, o Salah, o Dias, enfim. Começando pela nota do Szoboszlai, ele não fez um jogo tecnicamente bonito, ele errou muitos passes, dribles ele também não conseguiu, mas taticamente ele foi imprescindível para que esse esquema pudesse acontecer e essa marcação-pressão funcionasse tanto. A minha nota para ele é 7,5, gostei de como ele foi inteligente na jogada do gol, tanto para puxar o contra-ataque na velocidade e depois para encontrar esse espaço e liberar a vantagem para o Luiz Dias poder fazer o drible e encontrar o passe para o Nunes. Então a minha nota é 7,5 para ele. Altaruendo fez um jogo muito altaruendo, como podemos dizer. Foi uma partida com todas as suas características, aquela combatividade maluca que ele tem, um físico para lá de invejável, a maneira como ele se impõe diante dos adversários, sejam adversários mais altos, mais baixos, mais rápidos, ele consegue se adaptar e jogar muito bem sobre isso. A minha nota para ele é 8, eu gostei da partida dele,
ele deu bons passes ofensivamente, criou algumas oportunidades de jogadas ofensivas que não foram aproveitadas pelos atacantes, mas ele fez um bom jogo, a minha nota para ele é 8. Curtis Jones, que foi o outro meio-campista titular, fez um jogo irretocável, como eu já havia falado há um tempo na parte anterior do vídeo. Foi um jogo muito bom dele tecnicamente, taticamente. Eu gostei da maneira como ele se portou, de como ele chamou a partida para ele, da maneira como ele conduziu o ritmo da equipe, e ele foi aquele meio-campista motorzinho que literalmente faz tudo aquilo que a equipe precisa para controlar um jogo, seja acelerar quando necessário ou até travar algumas jogadas. Então ele foi muito importante para isso, anotou o gol, poderia ter participado de outras jogadas de gol se os nossos atacantes tivessem aproveitado as chances criadas, além de ter iniciado o gol que abriu o placar, que conseguiu dar essa tranquilidade, entre aspas, para a equipe e pudesse imprimir o seu ritmo e vencer a partida. A minha nota para ele é 9. Partindo para o ataque, o melhor jogador em campo, Mohamed Salah, o que ele fez no segundo tempo foi lindo de se ver. Foi um atleta que realmente assumiu a responsabilidade do protagonismo dele e ele sabe o tamanho que ele tem para o Liverpool, para o futebol inglês, para o futebol africano, enfim, para o futebol mundial. A gente sabe que o Salah ele representa muito mais do que apenas um jogador de futebol dentro de campo, seja pelo aspecto social ou pela maneira como ele se comporta diante a diversos cenários. O Salah é um cara incrível e que realmente o jogo de hoje, o segundo tempo principalmente, foi completamente impressionante. A minha nota para ele é 9,5. Foram 2 gols, poderia ter sido mais, desde o pênalti desperdiçado, assim como outras chances que ele não conseguiu concluir em gol, ou que os outros atacantes perderam, desperdiçaram os gols que ele criou, enfim. Uma atuação magistral do egípcio, nota 9,5 para ele, o melhor em campo. Darwin Núñez fez um jogo muito participativo, ele criou bastante chances, se posicionou muito bem em determinados momentos. O grande problema foi a finalização, ele acabou desperdiçando algumas oportunidades de gols, umas mais claras, outras mais difíceis, mas enfim, ele desperdiçou muitas chances. Deu assistência para o gol do Salah, vejo que foi uma jogada muito inteligente dele, encontrou um passe muito bom para o egípcio conseguir marcar. Então, enfim, a minha nota para ele é 7, mas ele precisa melhorar muito essa questão psicológica do ataque. O próprio Klopp falou que em alguns momentos ele sente muito todo esse hate que ele vem sofrendo pelas redes sociais ou os comentários da mídia sobre isso. Então é um caso de realmente quadrar ele e falar para ele se concentrar apenas no campo e melhorar essas tomadas de decisões, essas finalizações, porque ele está fazendo tudo certinho. Na hora que encaixar o pé, ele vai acumular gols e mais gols, assistências e ajudar muito a equipe. A minha nota 7 para ele, e essa ressalva sobre o quanto ele precisa melhorar e pode melhorar, porque a gente sabe que ele tem uma qualidade imensa nessa questão de finalização, principalmente pelo que ele fez no Benfica, pelo que ele faz pela seleção do Uruguai e o que ele mostrou no início da temporada, que ele estava com um aproveitamento muito bom de finalizações, então ele pode melhorar muito isso. Para finalizar o nosso ataque, uma nota 8 para o Luiz Dias. Eu gostei bastante do jogo dele. Ele foi um jogador super participativo que chamou muito essa responsabilidade de tentar quebrar a defesa adversária com seus dribles. Ele se movimentou muito em alguns momentos que a gente não estava esperando que o Luiz Dias aparecesse, que foi na hora de criar a jogada depois do que o primeiro passe já havia sido feito. Então, quando o Liverpool faz aquela saída da pressão e precisa encontrar alguém bem posicionado para continuar a jogada, ele estava sempre num lugar bom, numa faixa boa do campo para dar prosseguimento a essas jogadas. Eu gostei muito disso, de como ele se movimentou, de como ele estava flutuando bastante sobre a ponta esquerda para o meio e alternando algumas vezes com o Darwin Núñez. Ele foi super participativo e dessa vez ele teve muito o apoio do Jones e do próprio Gomes para que ele pudesse triangular ou armar jogadas de tabela, enfim, para que o jogo dele pudesse fluir. E esse é um exemplo que eu sempre falo, que o Luiz Dias ele depende muito do apoio do lateral ou do meio-campista que está jogando daquele lado dele, não necessariamente porque ele necessita de uma associação, mas pela questão tática mesmo, porque como ele é um jogador de individualidade, ele acaba sofrendo muito quando ele está estagnado ali no 1 contra 1 ou com uma sobra, já fechando a oportunidade de drible dele.
Então realmente ele precisa desses companheiros para que ele possa fazer o jogo girar, seja se movimentando ou atraindo os defensores, e assim o jogador possa prosseguir para as jogadas ofensivas e criar oportunidades de gol. Enfim, eu vejo que o Luiz Dias depende muito disso, dessas companhias, para que o seu jogo seja potencializado e ele consiga entregar as suas melhores características e o melhor do que tem no seu próprio jogo. Enfim, a minha nota 8 para ele, eu gostei muito da partida dele e espero que ele melhore para que consiga assumir esse protagonismo na ausência do Salah, que será muito importante para a gente. Indo para os reservas, aos 64 minutos entraram Gravenberch, Diogo Jota e Cody Gakpo. Gravenberch no lugar do Szoboszlai, que saiu sentindo a coxa, Jota no lugar do Dias e Gakpo no lugar do Nunes. Desses três, os dois melhores foram Jota e Gakpo indiscutivelmente, eles participaram ativamente de jogadas de gol, o Jota sofrendo um pênalti também dando uma assistência, o Gakpo fazendo gols meio sem querer, mas é o que vale. Eles atuaram muito bem e acredito que até no primeiro momento eles sentiram um pouco o ritmo da partida, mas depois de determinado tempo eles foram se encaixando mais no que a partida estava precisando, se encontrando em campo e criando oportunidades muito boas. A minha nota para a dupla é 8 para o Jota e 8 para o Gakpo. Eu estou bem animado como o impacto do banco ajudou a equipe. E o ponto negativo foi a entrada do Gravenberch, fez mais um jogo muito ruim, onde ele sumiu praticamente da partida, ele não buscava as alternativas de passe, quando recebia a bola era muito mal posicionado, escorregando bastante. A gente precisa saber o que ele faz com essa chuteira, porque praticamente todos os jogos ele tem essa sequência de escorregões. Enfim, em alguns momentos parece até que está um pouco desligado, então é necessário que alguém mostre para ele o que ele precisa melhorar. Eu acredito que dentro da comissão técnica isso pode acontecer, além dos próprios jogadores, como ele é bem próximo do Van Dijk, que é o capitão e tem essa responsabilidade, mas eu ainda acredito muito no futebol dele, porque ele é um atleta de muito potencial, o que é normal oscilar durante a temporada, principalmente quando você se muda para uma equipe que joga de um jeito tão diferente como é do Liverpool, e uma liga muito física e diferente das demais ligas que é a Premier League. Ele estava acostumado a jogar regularmente pelo Ajax, onde praticamente você só tinha os jogos difíceis na Champions League e 1 ou 2 clássicos na Eredivisie, então o nível de competitividade é muito abaixo. Quando ele foi para o Bayern, ele jogou menos minutos, mas o cenário permaneceu um pouco o mesmo. Eu acredito que nos últimos anos a Bundesliga tem evoluído bastante, mas ainda o Bayern é um time que tem uma superioridade enorme diante dos adversários. Inclusive, ele não jogou muito tempo no Bayern, então ele não teve muita oportunidade para evoluir como ele deveria ter evoluído. Enfim, dentro do Liverpool ele pode se reencontrar e aos poucos recuperar aquela qualidade que ele demonstrou no Ajax e durante toda a sua categoria de base, porque ele tem um talento acima da média, é um jogador muito bom, mas que realmente não está enfrentando uma boa fase. A minha nota para ele é 6,5. Aos 75, o Alex McAllister entrou no lugar de Altaro Endo, voltou depois de praticamente um mês daquele corte maluco que ele sofreu no joelho, que acabou alcançando até o osso da perna dele, mas ele está recuperado e deu um passe magistral pro lance do pênalti sofrido pelo Jota. Realmente foi algo muito bonito de se ver. O McAllister é um jogador que eu gosto bastante, muita gente até fala que ele poderia estar rendendo mais, só que eu vejo ele como um atleta que faz o jogo sujo, faz as pequenas coisas, e isso ele faz de maneira magistral. Se você comparar os índices de atuação dele com o próprio Rodri, que é o melhor volante da atualidade, o Declan Rice, que vem fazendo uma boa Premier League, e diversos outros volantes, você vai perceber que o McAllister entrega muito, e muitas coisas acima até desses jogadores em diversos cenários durante a partida, que às vezes não ficam tão registrados nos olhos do grande público, mas ficam nas entrelinhas e de quem gosta de assistir o jogo mais tático ou de pelo menos analisar o desempenho individual de cada atleta. E o McAllister para mim é um exemplo muito lúcido disso que eu acabei de falar. Ele é um atleta que se destaca muito pelas pequenas coisas e isso eu admiro bastante e chama muito a minha atenção. No jogo contra o Newcastle em si,
eu vejo que ele entrou muito bem, recuperou o ritmo, agora ele provavelmente terá mais uma longa sequência de jogos até a volta do Lautaro, para saber se eles irão alternar nessa posição, se realmente ele vai poder jogar mais avançado, enfim. A minha nota para ele é 8, ele entrou muito bem na partida, ditando o ritmo do jogo e conduzindo o meio campo para que a gente pudesse confirmar essa vitória. Enfim, foi isso no vídeo de hoje. Eu peço desculpa se tenho me alongado em alguns determinados temas. Também peço que sigam as redes sociais da Liverpool Brasil News para que vocês fiquem informados em tempo real sobre todas as notícias do maior da Inglaterra. Inclusive, se tiver alguma atualização referente ao Szoboszlai, obviamente nós iremos postar. Também faremos uma cobertura das competições das seleções, como a do Egito, do Japão, em suas respectivas Copas continentais. Enfim, vai ser bem interessante esse período. A gente torce para que os nossos jogadores façam uma boa atuação em suas seleções, mas também não tenham lesões e possam voltar na melhor maneira possível. Então fica por aqui o nosso episódio de hoje. Eu peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal e siga a Liverpool Brasil News. Vocês sabem que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.